Dar atenção especial às minorias é uma das missões da Ordem dos Advogados do Brasil, já que a entidade luta para proteger os direitos fundamentais da pessoa humana. E em razão disso, a OAB conta agora pela primeira vez com uma comissão especial de defesa dos direitos dos povos indígenas. Confira na reportagem de Lívia Monteiro. Atualmente no Brasil há 817 mil índios, menos de 0,5% da população nacional. Eles estão concentrados em 688 aldeias indígenas e em algumas áreas urbanas, uma minoria étnica que até hoje luta para ter reconhecido seus direitos. Nós temos uma pauta do movimento indígena no âmbito nacional, problemas que acontecem. O Constituinte 88 da Constituição, 1988, então há mais de 20 anos atrás, há 24 anos atrás, deu um prazo de 5 anos para a República brasileira, o governo brasileiro, resolver essa pauta indígena, das áreas pretendidas, das áreas disputadas, definindo se demarcar, se é indígena, se não é e o que é de cada um. Isso criaria uma segurança jurídica, uma tranquilidade jurídica, social e política, não só para estes segmentos indígenas, como também para a sociedade nacional, os não indígenas. Isso não aconteceu. Casos assim eram tratados pela Ordem dos Advogados do Brasil por meio da Comissão de Direitos Humanos, uma atuação importante, porém não tão específica. Mas agora, pela primeira vez, a OAB conta com uma comissão especial de defesa dos direitos dos povos indígenas. A comissão vai fazer um levantamento, em convênio com o Ministério da Justiça, nós vamos solicitar isso do Ministério da Justiça, fazer um levantamento dessa pauta de âmbito nacional, formatar esses casos, fazer um levantamento teórico, um levantamento legislativo, jurídico, legislativo, um levantamento da jurisprudência dos tribunais, não só do país, como também dos organismos internacionais ligados a essa pauta e direitos humanos, e formatar, então, criar uma pauta, subsidiar a ação da Ordem em relação a essa matéria e também dar consistência à contribuição que a Ordem oferece na defesa dos direitos humanos, na defesa dessa pauta indígena que aí está incluída. A comissão é especial não só no nome, mas porque tem na presidência uma mulher, advogada de 38 anos, que cresceu na floresta e foi para a cidade para defender o próprio povo. É a primeira advogada indígena do país. Ngare Apixana é Ngare Joinha Apixanal. Quer dizer que eu venho do povo Apixana, meu nome é Joinha. Isso é uma apresentação para quem não me conhece. Quando eu vou me apresentar para fora, eu prefiro começar na própria apresentação, da saudação, Kaimen Pugare, quer dizer, bom dia para todos, né, como que vocês vão. E saudar as pessoas, porque isso dá uma força bastante, porque você tem raiz, eu sei de onde eu vim, né? Eu sei quem são meus pais, meus avós, sei de onde eles são, eu tenho uma origem e também isso me ajuda a definir para onde eu vou. Ao seguir carreira no direito, Joênia surpreendeu a todos que conviviam com ela. O pai da advogada não entendia o que significava ser advogada. Meu pai, ele não gosta muito de cidade, né? Ele acha assim que é muito... As pessoas, elas são desorganizadas. A visão dele é desorganizada, né? Porque para ele as coisas mais simples são as mais fáceis. Enfim, então ele viu falar muito, né? Quando eu me formei, depois quando eu estava viajando para Brasília às vezes, né? Ele via, o que você está fazendo, né? O que você está fazendo de errado? Ele dizia, perguntava logo, porque as pessoas estão dizendo que você é advogada. Aí que ele achava o nome feio até advogado. Que é isso, advogado? Ele chegou a perguntar, o que você está fazendo? O povo está lhe chamando de advogada. Aí eu fui explicar para ele, não, eu só lembro que eu estava estudando, né? Então, eu estava fazendo a faculdade e a pessoa que se forma nessa faculdade, ele também não vai saber o que é direito, né? Nem adianta explicar para ele, porque são palavras simples. Ele dizia, olha, é uma pessoa que atua para acompanhar os trabalhos de terra, de direito, de justiça, né? E ele falou, entendi. A etnia Wapichana, a qual Joênia pertence, é um dos 10 povos indígenas do estado de Roraima. Ela conta que o senso de justiça foi despertado logo na infância. Em Roraima, há uma coisa bem peculiar nossa, a questão dos povos indígenas, a mobilização muito forte, né?
Eu sempre cresci ouvindo uma série de conflitos assim em relação à questão de demarcação de terras indígenas, era tira cerca, coloca cerca e várias acusações. Então, o senso de justiça era muito grande na minha concepção. Então, a partir do momento que eu fui crescendo também, fui estudando, eu fui visualizando uma necessidade muito grande de entender o que é essa justiça, o que é, mas não se tinha ainda noção de que eu ia me formar. E quando eu terminei o ensino médio, né, eu queria alguma coisa que eu pudesse contribuir, tanto no caso, causa própria, digamos assim, de família, mas também poder mudar um pouco a realidade daquela situação, aquela situação de violência, aquela situação de injustiça, que eu entendia como injustiça, você ser discriminado, você sofrer preconceito, você ser acusado de coisas que você não tinha cometido, e também até mesmo pela própria injustiça de desigualdade que havia. Então, esse senso foi com que talvez me empurrou também para a área de direito. Já na cidade, a advogada enfrentou preconceito. Você chegar na cidade, você ser comparado, por exemplo, às classes mais bárbaras possível, quer dizer que você não tem direito. Você é indígena, você tem que ficar calado, ser submisso. Eu estava numa viagem, né, com os professores indígenas, aí o motorista vai e entra, né? Aí o pessoal me chama, nossa advogada. Aí ela, vem cá, mas você só é advogada para os índios, né? Não é advogado para os brancos, né? Aí eu assim, achei até assim, como existe uma desformação, né? Então eles imaginavam assim, chama advogada porque é uma categoria reconhecida só para os índios, então não teria reconhecimento da própria OAB. Mas a profissional não se deixou abater e buscou cada vez mais se tornar uma especialista para defender os povos indígenas. Eu fiz praticamente meu mestrado em Direito Internacional dos Povos Indígenas e também acompanhei o processo da Declaração da ONU sobre Direitos dos Povos Indígenas desde 2001 e também atuei em casos internacionais junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, né? Tem 3 casos pela nossa organização, que é o Conselho Indígena de Roraima. Sou a peticionária como advogada desses 3 casos. Conseguimos uma série de medidas cautelares lá. Utilizamos mecanismos internacionais de direitos humanos como o Comitê CERD, que é o Comitê de Eliminação da Discriminação Racial, né? Acompanhei também vários relatórios de análise da implementação da Convenção 69 da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, e tenho acompanhado um pouco também, eu até que parei um pouquinho, que estava a agenda muito cheia, mas também a elaboração da Declaração dos Estados Americanos sobre povos indígenas, né? E venho acompanhando uma série de discussões também acerca de direitos humanos. Hoje eu sou membro também do Fundo Voluntário da ONU para a população indígena. É um fundo que a ONU criou justamente para beneficiar participantes desses fóruns internacionais, onde existe discussão de direitos humanos exclusiva voltada para povos indígenas. Como presidente da Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, Joênia explica quais questões terão prioridade. Dar atenção a essas propostas que existem no Congresso Nacional, que estão tentando retroceder os direitos constitucionais, e justamente dar atenção a isso, essas PECs que eu citei, a PEC 215, a PEC 038, também outros projetos-leis que têm de interesse dos direitos indígenas, por exemplo, a questão do projeto-lei de mineração, que está em plenária, praticamente já ser aprovado, e que em nenhum momento, assim, pelo menos que o movimento indígena questiona, que não houve uma manifestação, né? E se não houve manifestação, está violando o direito de consulta, né, dos povos indígenas. Então a gente vai dar atenção a isso. Tem os casos de demarcação também que estão no Ministério da Justiça, que estão paralisados, também um pouco dessa ideia também de ver, chamar atenção para esses casos. E tem outros casos de violações de direitos humanos, uma série de relatórios de violências que são encaminhados aos mecanismos de direitos humanos, que a gente tem que tomar parte, verificar quais são esses casos, por que eles não estão sendo, demandados. E também tem casos de impunidades, né? Tem vários crimes que são cometidos contra os indígenas, né, que não foram, ou estão sendo prescritos, porque não há uma celeridade, ou porque não está havendo suficientemente uma investigação, que acabam sendo, arquivados ou cancelados por falta de provas. Então, esses casos de violações
Também eu acho que seria um ponto a mais que a comissão a verificar. Aí, por último, também tem certas ações políticas do próprio Estado brasileiro em relação aos povos indígenas, que é questões de como que se relaciona em termos de parceria com os próprios povos indígenas, para que não haja prejuízo a eles, não sejam criminalizados por não saber utilizar essas políticas. E nós terminamos por aqui o programa OAB Nacional de hoje, mas na semana que vem estaremos de volta. Nosso encontro está marcado. Até lá.